você. Me. Baby. Once again, mais uma vez, cá estamos, Sinfonia de Ideias de Poços de Caldas, diretamente da Cascata da Anta, que por sinal tem uma parte ali que são algumas ruínas da antiga hidrelétrica da cidade, que você já sabe, se você acompanha aqui a Sinfonia de Ideias ao redor do mundo, são lugares que sempre me interessam, sempre me dão curiosidade de saber como são as ruínas, como o tempo passou para aquele determinado local. No entanto, a Sinfonia de Ideias não tem absolutamente nada a ver com o tema hidráulica, hidrelétrica, ruínas, cascata, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero trazer, na verdade, uma dinâmica muito simples, que muitos caras acabam pecando nas fases ali quando você de repente faz o seu approach inicial, ou você tá numa conversa com uma mulher em alguma festa, num ambiente social, e aí você fica na dúvida o que você deveria fazer, se você deveria investir mais, ou se você deveria simplesmente pegar as suas coisas e ir embora porque ela não se interessou por você. E aqui vem uma dinâmica muito simples, que é para você basicamente usar como uma bússola durante toda a interação social, para você saber se você está indo bem, se você está indo mal, se você deveria fazer A, B, C ou D. E a dinâmica é muito simples, rapaziada. Quando você, por exemplo, faz o seu approach inicial, ou quando você está ali numa conversa, você tem que separar a conversa ou a interação em 3 níveis de interesse que a bela donzela possa ter por você. E aqui vão eles, e eu vou explicar um por um para você ter uma melhor ideia do que são eles. Então, a primeira é se ela responde, a segunda é se ela investe e a terceira é se ela se interessa. Vamos aos fatos, vamos ao que cada um realmente quer dizer. A primeira é se ela te responde. Se você faz ali seu approach, se você tá numa festa, o que seja, se você tá conversando com ela e ela responde, responde quer dizer, sim, responde às suas perguntas, ela responde aos estímulos que você, por exemplo, pode fazer. Então, se você tá, por alguma razão, numa energia alta e você dá risada, ela entra com você nessa energia, ela também se mostra uma pessoa leve, por mais que você não esteja conversando com ela, ela está respondendo aos estímulos, às conversas, às perguntas. Se ela tá nesse nível, você sem dúvida nenhuma não precisa pegar as suas coisas e ir embora. Você não precisa ficar com essa ansiedade de será que eu tenho que agora falar algo mais interessante? Não, vai com calma, você tá indo bem, ela tá respondendo. Agora, se ela não está respondendo, e aí, meu amigo, você pode começar a perceber ali algum desconforto nela, você pode começar a ver que talvez ela não esteja realmente interessada. Então, como isso se aplicaria? Se você está falando com ela e ela sequer está olhando para você, se ela sequer está dando a direção, eu posso estar conversando com você, mas eu estou conversando com você assim. Eu realmente não estou tão interessado como se eu estivesse olhando para você, engajando numa conversa. Então, se esse for o caso, pegue suas coisas e vá embora, é o melhor que você pode fazer nesse momento. Agora, se você vê que ela está respondendo, você até pergunta alguma coisa, você fala, você vê que ela fala alguma coisinha ali, mas você percebe que ela não realmente investe na conversa, nessa hora está na hora de você fazer uma leve provocação. O que são essas provocações? Você pode fazer um comentário sobre algo dela, ao invés de fazer um comentário sobre a festa, sobre o lugar, sobre alguma outra pessoa, sobre alguma outra notícia. Nessa hora você pode fazer um comentário sobre ela. Você pode fazer um comentário sobre como ela de repente tem um sorriso bonito, como você gostou da roupa dela, como ela parece o tipo de mulher que gosta de filmes noir antigos da França, ou ela é uma pessoa que parece gostar de filmes e séries de super-heróis, ou ela te pareceu uma pessoa que trabalha com marketing digital. Enfim, o que quer que seja que naquele momento ela tenha demonstrado para você, pelo simples fato de existir, isso é uma provocação que você pode fazer para que ela tenha uma reação diferente e comece a investir nessa conversa. E investir nessa conversa quer dizer que simplesmente ela está agregando a conversa. Então isso pode ser algo tão simples como, por exemplo, você fala para ela, recentemente eu fiz uma viagem para Poços de Caldas.
lugar incrível, envolve natureza, envolve história, envolve o Brasil, que é belo, e aí nesse momento ela pega e começa a adicionar mais informação para essa conversa. Ah, nossa, que legal, uma vez eu fui para Bahia e eu também peguei essa vibe de natureza, de história, ou ela até mesmo pode te fazer perguntas, falando assim, o que você viu lá, o que você achou de interessante? Ela querendo saber realmente a sua opinião. Então nesse momento é quando você percebe que ela está investindo. Meu amigo, se você perceber que dentro da interação ela está investindo, aí continue fazendo o feijão com arroz. Você não precisa de muito segredo, ela já tem o interesse. Não seja o cara arrogante que agora só vai falar sobre você, e tampouco seja aquele cara que vai ficar fazendo perguntas jornalísticas sobre fatos casuais que não vão levar a lugar algum. Esse é o segundo ponto que você deve prestar atenção, se ela investe. O terceiro e último é agora se ela se interessa. Se ela se interessa por você, aí ela vai fazer perguntas pessoais suas, ela vai fazer perguntas para saber quem você é realmente como ser humano, quais são as suas opiniões, quais são os seus valores, quais são as experiências que te fizeram ser a pessoa que você é. Se você perceber que uma mulher está fazendo esse tipo de investimento nessa conversa, esse tipo de investimento na interação, esse tipo de pergunta, meu amigo, você já não precisa saber de mais nada, ela está na sua. Como já diria Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, ela está tão na sua. Sim, meu amigo, eu vejo que aí também é onde muitos caras pecam, onde eles têm uma mulher que já está nesse nível de interesse, já está nesse nível de investimento no cara, e ele não tem a certeza ainda se ele está indo bem nessa interação, se ele deveria chamá-la para um canto ali e fazer um movimento mais... Não, meu amigo, entenda que se ela está fazendo essas perguntas, se ela está colocando esse interesse em você como homem, é porque ela já quer, ela já está interessada, ela já qualquer que sejam os filtros que ela possui na cabeça dela, ela já está ali engajando com você. Não quer dizer que você tem que chegar e agarrar ela nesse momento, mas entenda que agora você pode jogar solto, jogar como se fosse o sem mimimi, tranquilo, ela está investindo em você. É como se fosse quando, imagina, aqui eu te dou uma experiência minha como estando em dois lados de uma mesma moeda. Por exemplo, quando eu faço os meus podcasts, quando eu chamo um convidado, existe um certo aspecto que eu tenho que ter dentro de mim para fazer essa conversa fluir, que é muito mais, que é muito diferente do que, por exemplo, quando eu estou sendo convidado de um podcast, onde eu vou lá chegar assim, meu amigo, manda as perguntas aí, eu vou falar. Eu não preciso ficar elaborando coisas, ficar tirando leite de pera. Eu posso ir tranquilo, você faz as perguntas e eu vou sinfoniar em cima do que você me perguntar, diferente de quando eu apresento podcast, quando eu tenho que fazer essas perguntas, eu tenho que fazer o convidado falar, eu tenho que prestar muita atenção no que ele está falando para fazer essa conversa interessante. Esquece isso, quando você está numa conversa com uma mulher que ela já te mostrou esse interesse, imagine que você é o convidado do podcast, não o apresentador. Então, essa é a dinâmica que você tem que estar atento, se ela te responde, se ela se interessa e se ela investe. Simples, factual, você consegue entender em que nível da dinâmica você tá, para depois fazer o que você tem que fazer, nem que seja pegar o telefone para ver essa bela donzela em um outro momento, ou fazer o tchaca-tchaca na buchaca naquele momento mesmo. Chegar e falar, e aí, o que você vai fazer depois daqui? Ah, não sabe? Vamos lá para casa. Ah, você tá sozinho em casa? Vamos lá para sua casa. Enfim, essa já seria um outro vídeo. Se você quer muito mais disso, você já sabe, ou talvez não saiba. Mas eu exploro muito mais essas ideias de dinâmicas de conversa, principalmente no curso Conversas Provocantes, que você encontra aqui embaixo no link da descrição deste vídeo, seguido de uma bela sinfonia de ideias escrita também. Mas, como você já sabe, por hoje eu os deixo aqui daquele jeito, daquele padrão, naquele modelo, sem mimimi. Hasta la vista, baby!